Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar a sua fé. Fica aí até o final do vídeo, deixa a sua curtida para nos ajudar, compartilha com quem estiver precisando, se inscreve no canal. Nós temos orado por todos os inscritos, amém? Olha, o texto que nós vamos falar agora, de 1 Reis 19, de 5 a 8, vai nos trazer uma reflexão muito interessante sobre algo que Deus colocou no meu coração. Diz assim, ó: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Esse texto aqui vem nos trazer o contexto, né, de quando Elias ele estava indo em direção ao monte Horebe. Ele estava fugindo de Jezabel, porque ele havia participado de um momento em que muitos profetas de Baal, eles haviam morrido, e Jezabel ficou com muita raiva porque eles morreram por conta da palavra que veio sobre o profeta Elias, né? E na boca dele, e ali teve um embate. Ele falou: vocês são profetas de Baal, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, ele vai fazer descer fogo. E ali então o poder do inimigo foi envergonhado. Os profetas de Baal que estavam ali, né, eles morreram. Então a rainha, a Jezabel, ela ficou com muita raiva dele. Ela não era temente ao Senhor, e ele estava num território do povo de Israel, não é? Então ali Elias teme e Elias foge. Só que no momento Elias se cansa, e aí Elias ele para numa sombra, ele deita e dorme. Naturalmente que ele estava com sede, com fome, exausto, não é? E ele estava assim. Mas Deus manda um anjo para vir trazer pão para ele. Um detalhe: pão quentinho, o pão estava na brasa ainda, a brasa estava ali acesa com um jarro d'água. Deus estava suprindo a necessidade de Elias. Sabe o que a gente aprende aqui? Esse é um contexto, né, de algo sobrenatural que aconteceu na vida do profeta de Deus. E a gente crê pela fé. O que a gente aprende aqui é que Deus é todo poderoso. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão com a vida com um propósito firme de seguir e servir a Deus, que não retrocedem, Deus ele supre nos mínimos detalhes, não é? Elias ele estava fugindo da rainha, mas ainda assim Deus foi ao encontro de Elias e deu ali a provisão que ele precisava. E o anjo veio, tocou nele e falou: come, porque a tua jornada é longa, se alimenta. E ele se alimentou e ele pôde caminhar 40 dias. Acredite você ou não. O que a gente pode aprender? Que Deus, ele é poderoso, ele é bondoso, ele conhece as suas necessidades e ele deseja que você se alimente de um alimento sólido, um alimento que realmente vai te dar substância, digamos assim, ou firmeza para você seguir em frente o tempo que você tem de caminhada de vida, não só por 40 dias, mas caminhada de vida. Então, o que Deus começou a falar ao meu coração é que a gente precisa escolher bem o pão que a gente come. Deus, ele é poderoso e ele tem mandado um pão desse que ele mandou para Elias, sabe? Não só o pão material, mas um pão espiritual. A gente precisa escolher o pão que a gente se alimenta, a água da qual a gente bebe, para que a gente possa estar fortalecido e caminhar o tempo que a gente tem para caminhar. Qual pão você tem comido? Qual a água você tem bebido? Olha, o melhor pão para você comer, para te dar aí firmeza, consistência, para você poder caminhar toda a sua jornada de vida, é o pão espiritual, pão da palavra de Deus. Então, até onde você vai ouvir a palavra, por parte de quem você vai ouvir a palavra, você precisa tomar cuidado. Qual pão você tem comido, não é? Estamos vivendo tempos difíceis. Qual a água você tem bebido?
beba uma água que jorra direto da fonte de Deus, porque dessa forma você vai poder andar por muitos dias. Se alimente, coma, beba, porque a caminhada é longa e Deus ele vai te abençoar se você comer do pão certo. Palavra de Deus, o pão espiritual. Deus ele vai te abençoar se você beber da fonte certa. Existe uma fonte que ela não se esgota e essa fonte é Jesus. Jesus, quando a gente busca Jesus, todos os dias a gente está nutrido, sabe? A gente fica abastecido, a gente fica fortalecido, mesmo em momentos de dificuldade. Aqui nesse texto, Elias ele estava com medo, ele estava apavorado, porque aquela rainha maldosa, quando ela falava que ela ia fazer uma coisa, ela fazia, ela era terrível. Mas Deus ele veio ao encontro de Elias e ele supriu a necessidade. Ele fortaleceu não só o corpo de Elias, mas o espiritual e o emocional também, para ele poder caminhar. Quando Elias chegou no Monte Horebe, aqui a passagem vai dizer que ele ficou ali e ele dormiu. Mas não foi por pouco tempo. Ele ficou ali por um bom tempo, até que tudo se passou e Deus permitiu depois que Elias voltasse para concluir a sua missão ali diante do rei e daquela rainha maldosa. O que nós podemos ver é que o Senhor nos sustenta. Se Deus ele tem te chamado para um propósito, ele vai te dar um sustento firme que você necessita para você prosseguir. Portanto, fique na brecha, fique em posição, sabe? Buscando ao Senhor. É isso que Deus deseja. Guarda essa palavra no seu coração. Se for bênção, escolha pessoas para que você possa estar enviando essa mensagem. Amém? O Senhor não se esqueceu de você. Cuidado, escolha bem o pão que você vai comer e a água que você vai beber. Mas se alimente, porque a caminhada é longa. Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.